Olá, PY2 Juliette Uniforme, Eduardo por aqui. Nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho de como funciona o modo digital Voice, quais são os tipos de Digital Voice comumente usados aí para o mundo amador e também como a gente deve se portar durante o uso desse modo. Para isso a gente vai dar uma olhada também em algumas regras básicas do nosso código de ética operacional e a gente vai dizer por que eles são tão importantes, sobretudo aí no Digital Voice. Vamos lá. Qualquer que seja o modo digital usado, há vários conceitos básicos e comuns em todos esses tipos, né? Pode ser ele para uso amador, comercial ou qualquer outra aplicação. Os conceitos básicos são comuns a eles todos. E o áudio, portanto, entra através de um microfone, né? Ele é então amplificado, em seguida ele passa para um conversor de analógico para digital e ele transforma essa modulação num formato digital do modo que você está usando. O resultado desse formato digital então é comprimido e depois é enviado num formato, né, conhecido como codec, através de uma modulação até o receptor. Quando o receptor recebe esse sinal, ele faz o caminho inverso. Esse pacote de dados, então, vindo do codec, é lido, é interpretado, ele é decodificado, né, e uma vez decodificado passa para o analógico, onde a gente então consegue escutar e entender o que foi transmitido. O modo digital tem inúmeras vantagens em relação ao analógico, porque uma delas é que pode interpretar sinais de fraca intensidade, enquanto que no analógico, quando o sinal começa a ficar fraco, você começa a ter problemas de ruído e interferência, até que você deixa de escutar. O digital não acontece isso. Mesmo em sinais fracos, ele continua firme, forte. No entanto, quando ele passa de um estado que não mais se consegue decodificar, a recepção ela é completamente nula. Ou seja, ele não tem assim uma qualidade de 100% e vai degradando até chegar a zero. Digital é 100% e zero, né? É mais ou menos assim. Mas tem inúmeras vantagens justamente porque sinais fracos normalmente superam os sinais fracos do analógico, né? Essa é uma das características. A outra característica, ou alguma das outras características que é bastante interessante, é que você não recebe só quando é decodificado esse pacote digital o áudio do teu correspondente. Você recebe também, que aí é interpretado pelo teu rádio, pelo teu computador, outros sinais digitais, tipo o indicativo da pessoa, posicionamento, se tiver GPS, localização, distância. E nesse sentido, torna esse ambiente muito mais são, muito mais regrado e muito mais assim privado de perturbações voluntárias de alguns operadores. Os sistemas mais comuns aqui para o radioamadorismo são o sistema D-Star, DMR e o Fusion, né? D-Star sendo um modo e um protocolo da ICOM, né? É um protocolo que tem as suas particularidades, um protocolo bastante fechado. Hoje já existem rádios de outra marca que não ICOM que conseguem usar esse tipo de protocolo, por exemplo o Kenwood. Temos aí pelo menos um rádio da Kenwood que é capaz disso. O DMR já é um protocolo
profissional que está migrando para o mundo amadorístico, né? O D-Star, ele significa Digital Smart Technology for Amateur Radio, então a tecnologia inteligente digital para o mundo radioamador. O DMR, que é Digital Mobile Radio, né? Rádio móvel digital, que é um conceito profissional de base. Ele tem uma vantagem grande hoje, porque no início da sua operação, é um protocolo oriundo da Motorola. No início da sua operação são rádios caríssimos, de 800 mil dólares. Com a franca ascensão dos fabricantes chineses, eles fizeram rádios hoje super acessíveis, de 100, 200 dólares, o que tornou esse modo de comunicação para o mundo amador bastante atrativo, e é talvez por causa disso e também talvez por outros motivos como a sua interface que seja tão usado nos dias de hoje. E o outro modo também bastante usado e bastante conhecido é o da IAESO, que é o Fusion, né? Ou Sistema Fusion, e que também é conhecido como C4FM, que é C for Continuous for Frequency Modulation, né? Então são estándares de cada fabricante. O da IAESO só está presente nos rádios da IAESO, são vários equipamentos que fazem isso, mas hoje, com o advento das passarelas, os refletores e coisa e tal, e inclusive um acessório bastante forte que está presente no mundo digital amador, que eu já falei aqui anteriormente, que são os hotspots, existem neles conversores onde a gente consegue fazer transmissões ditas crossband, entra num modo, sai no outro e assim por diante. Portanto, é muito comum hoje você entrar num QSO, numa conversa com um tipo de rádio e o teu correspondente está com outro tipo de rádio, né? Então esses são sistemas bastante dinâmicos que estão em franca expansão e que eu tenho absoluta certeza que, se esperarmos aí mais 2, 3 anos, nós não vamos nem reconhecer a cara do negócio, porque realmente evolui muito, né? Enquanto o analógico é o analógico, não tem muito o que inventar, o digital tem tudo para crescer, tudo para ser redescoberto, né? Isso para uso profissional, já não de hoje, e para o radioamadorismo da mesma forma. A gente não pode falar do rádio digital diferentemente do que falaria do analógico, no seguinte sentido: se precisamos dar uma olhada na origem das comunicações, e lá nos primórdios dos nossos primeiros exames para a classe de radioamadorismo, já vem lá da classe C, que é a questão da ética operacional. Eu costumo dizer que a ética operacional é algo que talvez você não precisasse nem estudar, porque ela é completamente calcada na educação e no bom senso, né? Sabendo que o radioamadorismo é um processo contínuo de aprendizado, que é desenvolvido através de informações e práticas, alguns comentários que a gente encontra aí pela internet afora, e tem 30, na maioria dos casos você olha 30 que dizem respeito à ética profissional, não vou ler todos, a gente vê que aqui simplesmente trata-se de bom senso, de cordialidade, de educação, principalmente, né? Por exemplo, o coordenador da rede ou rodada, né, de um determinado momento, que é o responsável por conduzir o uso da frequência de maneira ordenada e cortês, de modo que não perturbe outros comunicados, ou seja, sempre educação. Nenhuma rede ou operador individual tem o direito exclusivo a uma frequência específica, a menos que esta esteja sendo conduzida num tráfego de emergência. O uso pertence a quem está ocupando a frequência no momento, né? Sempre com oportunidade, sempre deixando espaço para as pessoas. E quando eu falo espaço, no digital ainda é muito mais importante. Pense bem, você está transmitindo com seu rádio, muitas vezes você está usando ou o seu hotspot ou um repetidor. Hoje, com essa tecnologia toda digital, esses repetidores são muitas vezes interligados de forma digital, às vezes com formatos diferentes.
um entrando em DMR, outro entrando em C4FM e todos conversando. O espaço de câmbio, é nesse sentido que eu quero dizer, o espaço de câmbio é algo que se traduz em extremamente importante e necessário. Se já é importante e necessário no analógico, por uma questão de cordialidade, não é? No digital se torna imperativo. E por quê? Não só pelo fato de você dar oportunidade a quem queira entrar e falar, pode ser até algo urgente, né? Mas também porque os sistemas sendo todos interligados, é necessário que eles abaixem, né? Que eles se sincronizem para que tudo volte a funcionar normalmente. Espaços de câmbio também, duração de câmbio também não devem ser mais longas de 3 minutos. É recomendável você colocar no seu rádio, inclusive, habilitar o TOT, Timeout Timer, que é o alarme que você vai dizer quanto tempo você pode ficar com a portadora aberta. Isso te evita derrubar sistemas involuntariamente e atrapalhar todo o QSO. Então, câmbios não muito longos e principalmente espaços de pelo menos aí uns 5 segundos entre um câmbio e outro. Isso é necessário para que o sistema se faça a sua sincronização e tudo funcione aos contempos. Bom, é isso o que se passa na comunicação digital. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para os colegas que estão entrando nesse mundo e agradeço a visita, e se não for inscrito, por favor inscreva-se, que sempre ajuda o canal. Forte abraço de PY2 Juliette Uniforme.